Fala galera, mais uma partida, mais uma tentativa de a gente cumprir o nosso objetivo de fazer bons jogos, o que a gente não tá conseguindo. Quer saber mais? Vem com a gente! Sejam bem-vindos ao Senhor Peão, onde nós estamos jogando partidas aqui no chess.com para tentar aprender um pouquinho mais sobre xadrez e ver até onde a gente consegue evoluir. Pessoal, lembrando que estamos com a meta de 100 inscritos aqui no canal, então se vocês estão gostando desse conteúdo, não se esqueçam, deixa o like nesse vídeo, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos e compartilha com a galera, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é legal e que vale a pena enviar para mais pessoas, beleza? Sem mais enrolação então, bora pro jogo! Beleza galera, vamos buscar aqui o nosso próximo adversário. Tentando voltar aí aos 1100, não, tentando jogar boas partidas, fazer bons jogos. Estamos jogando com as peças brancas hoje, vamos começar com o peão do rei aqui, E4, contra o Jimmy Stavropoulos, da Grécia. É um nome bem grego, né? Me parece, assim, pelo menos ali a gente vê em alguns episódios de Friends, inclusive, baita série, um nome como Stapopoulos, alguma coisa, Stefanópolis, algo nesse sentido. Beleza, ele começou ali com o peão do rei E5, a gente desenvolveu o nosso cavalo e desenvolveu o peão da dama ali em D6. Vamos seguir desenvolvendo aqui o nosso bispo. Defesa Fyodor. Esta defesa aqui ele jogou. Certo. Nossa ideia aqui é tentar desenvolver as peças, romper o centro, né? Então vamos desenvolver aqui o peão de C para C3, com a ideia de dar um suporte para a gente tentar aqui também fazer essa ruptura de centro. Ele atacou o nosso peão que está mais fraco aqui, então vamos desenvolver o nosso peão aqui em D3, adicionando uma proteção. De repente já fazendo um roque aqui na sequência também. Se a gente ganhar aqui essa vitória, essa partida, né? A vitória nos dá 7 pontinhos, o empate menos 1 e uma derrota menos 9 pontos. Que nos deixa também um pouquinho atrás aí de volta, né? Em questões de rating. Vamos ver se essa aqui sai uma partida melhor, porque a última não foi boa não, né? Tinha que desenvolver esse bispo antes de desenvolver esse cavalo aqui, eu acho. Vamos pensar aqui. Trazer aqui uma proteção pro rei, para impedir esse pulo aqui também do cavalo. Pensar em trazer de repente o bispo para cá, o cavalo. Pensar em trazer uma próxima... Aqui, talvez a dama para cá, para proteger esse peão, e daí a gente já pode tentar romper o centro. Talvez também dobrar a torre aqui com a dama, pensar em trazer um cavalo de repente aqui para esse lado do rei. Começar alguns ataques ali. Ele está atacando o nosso bispo. Tentar manter ele aqui, ele está numa boa diagonal por enquanto. Legal, e agora vamos tentar aqui uma primeira ruptura de centro. Peão mais central ali. Troca, troca, se ele capturasse, a gente capturaria, a gente poderia já pensar em trazer para cá e fazer um ataque lá, na ala do rei também. Deslocar de alguma forma esse cavalo aí. Beleza, lembrando que a ideia é fazer bons jogos. Nosso último jogo foi com 50 e poucos por cento de precisão, o anterior com 41, então a gente não está conseguindo o nosso objetivo aí. Mas, né? Mas... Tá. Ele só recuou o cavalo, começou a botar um ataque mais forte nesse lado aqui também. Faz assim. Tá. Talvez aqui. Se a gente capturar, ele captura. A gente pode capturar aqui. Quero desenvolver as peças antes aqui, porque a gente tá ficando meio travado. Esse bispo tá meio sem casa aqui, né, também. Então, vamos fazer essa primeira troca. Primeira troca aqui. Pra gente trazer a torre ou algo aqui pra... Ele não quis capturar ali. Curioso. Talvez ele vai querer botar aqui. A gente poderia capturar ali, né? Desdobrar esses peões por enquanto.
Vamos trocar esse bispo aqui, na verdade, eu acho. Ele ameaçou, vamos trocar o bispo aqui. Agora sim. O cavalo tá atacado, a torre tá atacada aqui também, né? Vou desenvolver pra cá com a ideia de tentar trazer a torre, desenvolver o cavalo aqui também. Tá, ele andou pra lá. Vamos seguir aqui. Se ele capturar, a gente captura aqui também. Ele não quis capturar. Ofereceu uma troca de cavalos. Ele pode estar capturando aqui. Eu não queria trocar esse cavalo aqui agora. Não queria mesmo. Ainda não, por enquanto eu vou desenvolver aqui. Não quero trocar o cavalo. Quero trazer meu cavalo aqui pra ala do rei. O rei dele tá minimamente mais exposto aqui, né? Muito pouquinho. Muito pouquinho mesmo. Posso capturar aqui também. Se ele capturar, a gente captura o cavalo dele aqui, né? Então aqui, acho que essa troca ele não vai fazer. A gente pode também já pensar em ameaçar uma dama. A ideia é trazer o cavalo aqui pra casa de G3. Cuidar uns ataques mais fortes aqui. Ele tá com essa bateria de bispo e dama também. Nessa diagonal aqui em direção à ala do rei. E ele tá atacando o nosso cavalo com a torre dele. Até aí tranquilo. Tá bem defendido. Ele adicionou mais uma defesa ali. Tá. Vamos seguir com o nosso plano, desenvolver o cavalo. Adicionar mais uma defesa ao peão também aqui de E4. Vamos ver, estamos com 5 minutos no relógio, 6 minutos aí, ele está com 7, com 8, está com 2 minutos a mais que a gente também. A gente pode pensar em começar alguns... Queria botar o cavalo aqui. Possivelmente acho que eu vou trazer para expulsar o cavalo dele aqui, o peão de B3 também. O cavalo dele vai poder voltar para cá, para cá. Para esse lado ele está sem casa, para cá também está sem casa. Então vou ter que vir para cá. Ou para cá, não, aqui vai estar protegido pelo bispo. É. Uma dessas duas casas aqui. Legal, ele tá com o nosso cavalo. Vou atacar o cavalo dele aqui também. Se ele capturar, a gente captura um bispo pelo cavalo. A gente está atacando aqui o cavalinho dele também. Cavalinho. Tá. Ele recuou, beleza. Atacar mais uma vez o peão central dele. Eu tenho que tirar esse bispo ainda não foi desenvolvido, né? Tiramos aqui, capturamos de volta. Agora a gente abre também um ataque contra a dama dele, de repente. Ou até aqui contra a torre lá, né? Essa torre ali tá... Daí a gente já desenvolve um bispo com tempo sobre a dama, sobre a torre também. Tá, ele protegeu, beleza. Ok. Se ele protegeu lá... Aqui com o tempo sobre esse peão.
Ameaçando o cavalo. Já trazer uma torre também pra cá. Sei que eu bloqueei aqui, mas ele tá protegido em teoria, né? Tá protegido aqui. Vamos ameaçar agora a rainha dele. Você vai querer pular pra cá. Uma ideia de dar um garfo ali, né? Beleza, ele pulou pra lá. Aqui dá um garfo. Ele tá atacando aqui agora. Deixa eu tentar uma troca ali. Vou recuar. Defender esse garfo aqui. Tentar evitar ele e começar a pensar nesse lado. Também já posso botar aqui, né? Cheque, vamos ver. Pular pra cá. Captura, captura. Cheque. Beleza, ele foi pra lá. Pode estar atacando aqui agora. Atacando aqui. Então vou seguir desenvolvendo aqui. Trazer pra cá já. Ameaça. Não é uma ameaça ali, né? Trazer pra cá, se eu capturar. Ele captura. Aí cheque. Possivelmente ele venha pra cá. Trazer pra cá. Me ligar nos garfos com... Tá, ele ameaçou lá. Vai querer vir pra cá, captura, captura. A gente ainda vai ter 2 torres para um cavalo e um... Aqui. É complicado esse jogo aqui. Complicado. Agora para trazer o nosso bispo pra cá também, né? Ele tá protegido pelo cavalo agora. Bom, se ele trazer pra cá, a gente pode simplesmente avançar aqui. Ameaçando a torre dele. Ameaçando essa torre aqui também. Tá, apertou lá. Ou foi assim. Vou capturar por enquanto. Se ele capturar aqui ou aqui, a gente... Beleza. A gente dobrou esses peões, deixou o lado do rei dele um pouquinho mais enfraquecido. E trocamos uma torre que estava incômoda ali. A gente já pega de volta aqui. Continuamos protegendo nosso cavalo. Nosso cavalo continua protegendo aqui. O problema é se a gente pular pra cá agora, nosso cavalo deixa de proteger aquele peão, né? Tá. Eu recuar o cavalo por enquanto. Cavalo aqui e aqui, dá um garfo, né? Traz a dama primeiro para proteger o cavalo aqui. E essa dama também já protege o outro lá. Então, tirou a proteção, tá atacando aqui agora. Vamos dobrar aqui. Captura, a gente captura. Captura, a gente captura. Daí avançar com a dama pra cá, pra sétima.
Ele trocou. Ele vai capturar aqui agora, né? Beleza, a gente pode entrar com a dama na sétima agora aqui, eu acho. Com a torre na sétima, né? Beleza, torre na sétima. Se ele dá um cheque, a gente só sai com o rei. Tá aqui tranquilo. E aqui a gente já pode capturar alguns peões, estamos ameaçando também o bispo dele. Ele trouxe o bispo, beleza. Vamos então capturar um peão aqui. Eu queria conseguir forçar uma troca de damas, eu acho. A gente tá com bastante material a mais aqui, tentar simplificar um pouquinho. Trouxe lá, a gente só sai. Tranquilo. Tirou, agora a gente pode tirar pra cá. Capturar aqui, agora a gente tá bem aqui. Mais uma ou duas deve dar um checkmate. Se ele capturar aqui, a gente tá defendendo ainda, não tem problema. Aqui dá cheque. Aí dele é obrigado a sair. E daí a gente pode dar um checkmate na sequência. Então a gente deve ter um mate em 2 aqui. Ou mate em 1 aqui, na verdade, né? Mate em 1 se ele não saiu com o rei. Não saiu com o rei, então aqui, galera. Beleza, conseguimos uma vitória aí, faltando 1 minuto e 26. Vamos ver como é que foi. Torcer aí, né? Na esperança de ter sido uma boa partida. Chegamos a 1080 pontos e bora pra revisão pra ver como é que foi. Beleza, galera, vamos começar a nossa revisão aqui. Jogamos com 75,5% de precisão, um pouquinho melhor que as duas últimas partidas ali, então melhoramos. Tivemos uma gafe, uma chance perdida e um erro, e fizemos 15 dos melhores lances. Infelizmente tivemos aí uma gafe, nas últimas partidas eu acho que a gente não teve, mas a gente teve mais erros. O nosso adversário jogou aí com 62,6% de precisão, não teve nenhuma gafe, teve 2 chances perdidas durante a partida e 4 erros, e jogou 8 dos melhores lances. Olhando o gráfico aqui, a gente nunca teve pior na partida, foi uma partida até relativamente parelha durante um bom tempo, a gente teve uma vantagem, cometeu uma gafe que voltou a deixar bem parelha a partida. Ele teve uma pequena vantagem aqui também, depois de um erro nosso, mas depois aqui mais no final do jogo a gente conseguiu finalizar, né? Ter uma vantagem bem grande, provavelmente alguma troca ali da torre, algo de material que a gente conseguiu a mais ali, e a gente conseguiu então converter isso aqui em mais uma vitória. E jogamos aí para 1.200 pontos de rate, então foi um rate acima do nosso. Conseguimos uma partida melhor aí que as duas últimas que nós tivemos, com uma abertura de 92,5% de precisão e um meio de jogo aí com 65,2%. Nosso adversário jogou para 800 com 80,6% de precisão na abertura e 50,3 pontos de precisão no meio jogo ali. Então, vamos ver no nosso lance aqui como é que foi. A gente começou com o peão do rei E4, ele começou aqui com o peão do rei E5, a gente desenvolveu o nosso cavalo para F3 e ele desenvolveu o cavalo dele ali para D6, e essa aqui é a defesa Fyodor. A gente seguiu desenvolvendo o nosso bispo ali para C4 e ele trouxe ali o desenvolvimento do bispo dele da coluna H para H6. Aqui já foi uma imprecisão da parte dele. Melhor jogada seria ter seguido o desenvolvimento do cavalo. Com isso aqui a gente já ficou com uma certa vantagem inicial ali, né, de 1,13 pontos. A gente desenvolveu o nosso peão. Aqui, segundo os computadores, a ideia já é romper o centro direto, né? Não é tentar fazer essa proteção, né? A ideia aqui do peão de C3 é avançar ele para adicionar mais uma proteção e dar suporte ao nosso avanço aí no peão central em D4. Os computadores indicam aqui que o melhor é direto avançar em D4, já tentar romper esse centro. Ele seguiu desenvolvendo o cavalo dele, então aqui atacando o nosso peão em E4. A gente desenvolveu o peão para D3, adicionando suporte ao peão central ali. Ele desenvolveu o bispo dele, aqui a gente fez o roque, ele fez o roque também. E desenvolvemos o peão da casa de H para H3, com a ideia de já deixar uma casa de fuga, se necessário, para o nosso rei. E também impedir alguns pulos do cavalo, saltos do cavalo aqui para a casa de G4. Ele desenvolveu o outro cavalo dele, a gente desenvolveu a nossa dama, com a ideia de adicionar uma proteção ao peão central de E4 ali, que está atacado, para a gente conseguir avançar esse peão em D4 ali. Ele desenvolveu o cavalo, a gente tirou o nosso bispo aqui, o cavalo dele atacou o nosso bispo, recuamos o nosso bispo, mantendo ele ainda nessa diagonal do rei. Ele desenvolveu o outro bispo de casas claras dele, e aqui a gente avançou ao centro, em direção ao centro. Ele não fez a troca, ele recuou o cavalo dele, segundo os computadores. A melhor jogada aqui teria sido ter feito a troca. A gente capturou aqui, ele não capturou de volta. E aqui a gente fez as trocas do bispo, né? Ele desenvolveu o bispo dele ali, voltando na mesma diagonal do nosso bispo, a gente desenvolveu o bispo dele ali.
Caso ele capture aqui, a gente também consegue já deixar o lado do rei aqui, né? Essa proteçãozinha, essa parede de peões que tinha do rei um pouco mais enfraquecido. Foi o que aconteceu, a gente acabou então trocando os dois bispos de casas claras. Aqui a gente seguiu desenvolvendo o cavalo, com a ideia de tentar trazer o cavalo aqui um pouco mais para ação na ala do rei. A gente ainda não tinha desenvolvido nem o cavalo, nem o bispo de casas escuras. Segundo os computadores, mesmo assim, a melhor jogada seria ter feito essa captura de peões ali, tirar esses peões dobrados que a gente está na coluna E, e capturar o peão de D6 dele. Ele seguiu simplesmente avançando o peão de D6. Aqui a melhor jogada seria ter avançado o cavalo, segundo os computadores ali. A gente trouxe a nossa torre para dar um suporte ali à dama também, mais uma proteção ali na coluna E. Ele desenvolveu o cavalo, e aqui a gente não quis trocar esses cavalos, a gente preferiu manter o cavalo no jogo para a gente conseguir trazer ele para a ala do rei ali. Ele desenvolveu o peão dele da casa de C ali para C6, e a gente continuou trazendo nosso cavalo um pouco mais para a ala do rei. Ele trouxe o bispo dele questionando o nosso cavalo, a gente simplesmente fez um contra-ataque aqui questionando o cavalo dele também. Ele decidiu recuar o cavalo dele, e a gente avançou um pouco mais com o peão central aqui, com a ideia de tentar também abrir um pouco mais o centro ali. Ele capturou, a gente capturou de volta. Aqui ele não pode capturar com o cavalo, que o cavalo dele está sendo... que esse peão está sendo defendido pela dama. Ele então recuou o bispo dele, trazendo o bispo para a mesma diagonal da torre aqui, protegendo essa diagonal, até porque a gente estava considerando também atacar a torre dele a partir dessa diagonal com o bispo aqui. E desenvolvemos o nosso bispo, a última peça que faltava, já atacando o cavalo dele aqui, também trazendo ele um pouquinho mais para ação, né? Ele tirou o cavalo, então, do ataque do bispo. A gente trouxe a nossa torre, e aqui foi uma gafe, olha só. A gente trouxe a torre para atacar a dama dele. Aqui foi uma gafe, e segundo os computadores, a gente está aqui perdendo material com isso. Aqui ele também cometeu um erro, então ele não soube aproveitar a gafe que a gente cometeu, ele tirou a dama do ataque. Vamos até dar uma olhadinha aqui, que seria esses lances aqui, por que a gente está perdendo material, né? Então a gente trouxe a torre para a coluna D com a ideia de atacar a dama. Vamos ver quais são os lances aqui. É aquele garfo que a gente comentou, né? É aquele garfo aqui para cima da torre da dama. Vamos até ver aqui. Aqui a gente já permitiu, né? A gente permitiu de cara esse garfo. A gente até viu isso depois ali, então na próxima... Do jeito que seguiu aqui sim a gente adicionou essa proteção para impedir esse garfo aqui do cavalo, né? A ideia, então ele já poderia ter feito antes esse garfo, ter realmente conseguido o material, ele não soube aproveitar essa vantagem. A gente trouxe aqui o bispo para proteger esse pulo desse cavalo, impedir ele de dar esse garfo entre a nossa torre e a nossa dama. Ele tirou o cavalo dele ali de volta, a gente seguiu desenvolvendo o nosso cavalo. Ele trouxe a torre dele ali para a coluna mais aberta, ameaçando o nosso bispo. Ameaçando não, né? Mas atacando o nosso bispo ali, a gente está também defendendo ele tanto com a torre, quanto com a dama aqui, quanto com o cavalo. A gente seguiu trazendo a nossa dama, tirando ela daqui para trazer ela para uma posição mais aberta, de repente pensando em fazer alguns ataques aqui na casa de G7 com o cavalo, sacrificar o cavalo e entrar com a dama aqui um pouco mais forte. Aqui ele trouxe a torre, ameaçando a nossa dama, a gente só recuou com a dama nesse caso. E aqui ele trouxe então o cavalo, a gente decidiu fazer essa troca com o nosso bispo. Ele capturando aqui, a gente deixa essa estrutura de peões aqui do lado do rei também mais enfraquecida ainda, foi o que aconteceu. E a gente tem aqui um contra-ataque, podendo atacar esse peão tanto com o cavalo aqui, recuperar esse peão, né? Pegar de volta não, capturar esse peão com o cavalo, apesar de ele estar sendo atacado com esse bispo, mas também fazer uma troca de torres, que foi quem escolheu. A gente trocou a torre aqui, até porque essa torre estava incomodando aqui, estava bem avançado já. Ele capturou de volta, a gente capturou, então aqui conseguimos um bom material a mais, estamos com 4 pontos de material. Ele seguiu desenvolvendo o peão central, o peão da frente do rei dele na casa de G6, atacando o nosso cavalo, e aqui a gente simplesmente recuou o nosso cavalo. Ele trouxe a torre aqui para cima, atacando, possivelmente tentando atacar o nosso peão, atacar o nosso cavalo também. Os dois são defendidos por enquanto. A gente dobrou aqui a gente trouxe a torre aqui para a coluna D, né? Dobrando aqui, deixando esse ataque mais forte. A ideia seria possivelmente avançar aqui para a casa de D7, dando esse duplo, né? Tentando forçar uma troca de damas, porque a gente já está com bastante material a mais e já estamos nos aproximando aí em um certo apuro de tempo. Ele capturou aqui o cavalo e a gente capturou de volta com a dama, mantendo a estrutura de peões ainda aqui da ala do rei, e conseguindo também com isso já trazer a dama talvez para um ataque mais forte aqui do lado
do rei dele. Ele seguiu desenvolvendo a dama, capturou ali o peão que estava solto, e a gente avançou aqui com a torre na sétima, atacando o bispo dele e atacando alguns peões soltos. Ele tirou o bispo dele do ataque, então a gente capturou mais um peão. Segundo os computadores, aqui a melhor jogada ainda seria ter tirado esse cavalo, mas com uma variação muito pequena aqui, de 6.30 para 6.31. Ele trouxe atacou o nosso rei aqui dando um cheque, a gente simplesmente tirou ele. Importantíssimo aquela de fuga ali para não tomar esses cheques na fileira do fundo. A gente ainda teria uma interposição boa para ser feita, que seria com o cavalo, que não permitiria ele capturar de qualquer forma esse rei aqui. Mas é sempre bom estar ligado nesses temas aí de cheque na fileira do fundo. Ele trouxe aqui, tirou essa dama, né? Talvez pensando aqui em ganhar material, alguma coisa assim no final da partida, mas ele deixou esse bispo dele totalmente solto aqui, e aqui a gente já está com um checkmate em dois lances. A gente capturou então aqui o bispo dele, e aqui ele não tem muita alternativa, né? Aqui a gente tem um mate em 1 já, então tá avançando aqui. Se ele avançar se ele não mexer o rei dele, ou mesmo se ele mexer o rei dele aqui para casa de F8, a gente ainda tem um checkmate em mais uma, e se ele mexer o rei dele ali para casa de H8, a gente ainda pode entrar tanto com a dama aqui ou com a dama aqui, que os dois também garantem um checkmate. Então aqui a partida já estava finalizada. Ele simplesmente avançou aqui com a dama, capturou mais um peão, e a gente finalizou a partida aqui então com esse checkmate, e conseguimos com isso mais uma vitória. Foi uma vitória um pouco melhor que as outras, né? A gente conseguiu 75.5 de precisão. Ainda não foi a precisão mais alta, a gente cometeu aquela gafe ali que ele não soube explorar, onde ele tinha esse garfo entre a torre e o cavalo, entre a dama e a nossa torre aqui. A gente viu isso um lance depois, então foi bem perigoso ali. Depois que a gente viu isso, a gente recuou com o bispo para tentar proteger aqui. Mas durante a partida a gente correu esse risco aí. Conseguimos uma precisão melhor, uma partida melhor. Não corremos um risco muito desnecessário durante a partida inteira ali, a não ser esses 2 pontos aqui de gafe, de erro que ele conseguiu. Até uma pequena vantagem aqui, mas conseguiu emparelhar, né? Deixar o jogo bem parelho de novo, bem equilibrado. Com isso conseguimos então aí, galera, chegar a 1080 pontos de rating. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam, deixe o like nesse vídeo, se inscrevam no canal e a gente se vê na próxima.